A nossa passagem, a passagem central que nós vamos estudar hoje é Isaías 40, 22, que é uma das passagens que os terraplanistas usam para dizer que a Terra é um disco. Então, lá no episódio 1b, o Afonso mostrou várias passagens bíblicas, ele colocava lá o que ele acha que as passagens bíblicas dizem, e colocava as passagens bíblicas do lado, né? Agora, essas passagens bíblicas, será que dizem realmente aquelas coisas? Então, primeiro, a Terra é mesmo um círculo, um disco? E aqui está o texto em hebraico, né, como está na Bíblia, a minha Bíblia em hebraico. Então, tem uma versão que é o português livre, que diz assim: ele é o que está sentado sobre o globo da Terra. Então, aqui está usando a palavra globo. Tem também a Almeida revisada, eu acho que é essa aqui, né? Que usa a palavra círculo. Olha, círculo, os terraplanistas vão gostar dessa aqui. O globo, os globalistas vão gostar. Muito bem, vamos ver mais traduções. A Revista Corrigida de João Ferreira de Almeida fala em globo. A ARM 1967 fala em círculo. Isso não significa que a Terra não seja plana, mas também não significa que é. Então as pessoas estão usando errado as passagens para isso. E uma dessas passagens é Isaías 40, 22, que é o tema da nossa conversa de hoje. Então veja o seguinte, só a ideia básica primeiro da coisa, depois nós vamos estudar um pouquinho melhor essa passagem. Um dos sentidos possíveis de Isaías 40, 22 é o de que Deus está sentado sobre um círculo que seria identificado com a Terra. Portanto, a Terra é um círculo e não aproximadamente uma esfera. O que está errado aí? O que a gente poderia tirar de informação verdadeira dessa passagem? Muita coisa. Essa passagem, na verdade, diz muito. Mas só que se nós eliminarmos essa falácia e pensarmos só sobre a questão do formato da Terra, o que nós poderíamos dizer sobre Isaías 40, 22 é que ele não descarta a hipótese de que a Terra é um disco ou tem um disco. Isaías 40, 22 não descarta isso, mas também não afirma. Então a gente não pode dizer, eu vou usar Isaías 40, 22 para mostrar que a Terra é um disco, é um círculo. Porque Isaías 40, 22 não diz isso. Ah, não diz? Mas olha só, essa passagem diz exatamente isso. Vamos ver. Vamos ver algumas traduções para o inglês. Vamos ver como é que foi traduzido isso. Primeiro, essa aqui, sits above the vault of the earth. Ou seja, vault aqui é da ideia de teto, de abóboda, de céus. Então está falando sentado acima dos céus. Mas isso não é plano, né? Céus acima de nós, até no modelo terraplanista, é um domo que é redondo. Então ele não é plano. Agora já Jubilee Bible 2000 fala em circle. Então é círculo, né? Vamos ver o que mais. Outra tradução, em International Standard Version, fala em disc, é disco. Legal, aponta para os terraplanistas aí, ó. Outra fala horizon, o horizonte, os limites da Terra. Que interessante isso já dá outra ideia, né? Os limites da Terra. Vamos dar uma olhada em outras línguas, só por curiosidade, ver como é que eles traduziram. Krung, em Afrikaans. Isso dá a ideia de circuito. Essa outra aqui, a tradução da Bavária, né, em alemão. Himmelsgewölbe. Isso aqui é céus. Então está acima dos céus. Olha aí, fala aí outra coisa interessante, notem ali. Fala em trono acima dos céus. A tradução em português diz que ele está sentado, né, acima, sobre o círculo, ou sobre o disco da Terra, ou sobre o horizonte. Agora note uma outra passagem que também usa essa palavra, que é Jó 22, 14. Nós estamos tentando ver significados dessas palavras em mais de uma passagem para ver diferentes usos. Então, no verso 14 de Jó 22, essa palavra é associada a céus. E os céus são, para os globalistas, os céus são a atmosfera, né? Redonda. Né? Para os terraplanistas também, é o domo. O domo é arredondado.
Então ele não é plano. Então aqui em Jó 22:14, independente dessa passagem em particular ser inspirada ou não, ela está no texto bíblico e usa a língua hebraica, né, do texto bíblico, então está fazendo usos legítimos da palavra. E aqui ela está relacionada com céus, e os céus não são planos. Ou seja, o uso dessa palavra não implica em que o objeto sendo descrito é plano. Então, quando isso é aplicado à Terra, isso não implica que a Terra é plana. Isso é muito importante. Se essa palavra às vezes é usada para coisas não planas, então ela não implica em que o seu objeto é plano. Então, Isaías 40:22 não nos diz que a Terra é plana. Então ela não traz nenhuma informação sobre o formato da Terra. Bom, esse tipo de erro é comum, né? Praticamente todas as passagens bíblicas vão ter um ou mais desses erros aqui. Ou melhor, não as passagens bíblicas. A interpretação terraplanista das passagens bíblicas tipicamente incorre em vários desses erros. Mas enfim, depois de fazer esse estudo de Isaías 40:22, comparando diversos significados, diversas traduções, usos da palavra na própria Bíblia, nós chegamos à conclusão que o argumento que usa Isaías 40:22 para defender a Terra plana é inválido. Na verdade, todos os argumentos terraplanistas são inválidos para provar que a Terra é plana. Por quê? Porque sempre existem outras possibilidades de significado das coisas, como a gente viu aqui. E existem outros problemas também com argumentos terraplanistas supostamente baseados na Bíblia. Então, esse aqui está detonado, está inválido, né? Não pode ser usado para defender a Terra plana. Provérbios 8:27 tem uma situação bastante parecida. Então vamos dar uma olhada. Será que Provérbios 8:27 nos diz que a Terra é um disco? Então vejamos, em português. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. A palavra que foi traduzida por horizonte aqui é ruga, aquela que eles estão tentando traduzir por disco, que também é uma das traduções viáveis. Vejamos a nova versão internacional. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu, quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Traçou o horizonte, de novo, superfície do abismo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava os círculos sobre a face do abismo. Aqui fala em círculo. Mas círculo, então, é uma das traduções possíveis. Então a gente não pode pegar essa tradução exclusiva para provar que a Terra é um círculo. É que eu peguei algumas do inglês também, porque tem uma nuance diferente em algumas traduções do inglês aqui que são interessantes. Por exemplo, da King James. When he prepared the heavens, I was there. When he set a compass upon the face of the death. Compass aqui significa compasso mesmo nesse contexto. O que é um compasso? É um dispositivo, um aparelho que serve para a gente desenhar um círculo. A gente prende uma pontinha no centro, em algum ponto, no centro do que vai ser o círculo, então desenha ao redor usando a outra ponta. Isso desenha uma circunferência, na verdade, né? E esse aparelhinho se chama compasso. Agora, é literal isso aqui? Será que Deus pegou um aparelho gigante, com um compasso gigante, e aí marcou na água ali um ponto e aí fez um círculo ao redor? Né? Isso não faz muito sentido, né? Obviamente uma linguagem poética. A tradução Jubilee 2000 diz a mesma coisa, essencialmente. E tem uma que é de Wycliffe. Então, essa tradução de Wycliffe, na verdade, está se referindo ao compasso de novo. É uma figura de linguagem, como se Deus tivesse usado um compasso gigante para definir onde é que fica o horizonte, né? Então, não está dizendo que a Terra é um disco necessariamente. Poderia ser um disco por essa passagem? Sim, poderia. Mas essa passagem não prova que é um disco, porque os sentidos das palavras são vários aqui. Agora, analogamente a Isaías 40:22, a ambiguidade não permite que se prove que a Terra é um disco.
Pelo contrário, a palavra hug parece referir-se ao horizonte nesse caso. O compasso também seria uma boa tradução, mas obviamente em sentido figurado, né? Não existe um aparelhão gigante que Deus usou para marcar o horizonte. E a linguagem é obviamente poética, ela não é técnica, né? Se a pessoa acha que isso é uma linguagem técnica, é porque a pessoa realmente não tem ideia do que é uma linguagem técnica, né? Realmente. Mas basicamente isso resume a ideia de Provérbios 8, 27, que para defender a ideia de que a Terra é um disco, é um argumento inválido. Então, Provérbios 8, 27 também está detonado. Não serve para demonstrar que a Terra é um disco. Nos próximos episódios, nós vamos tratar de mais passagens que supostamente demonstrariam teses terraplanistas. E nós vamos ver que essas teses não têm apoio bíblico, que essas passagens, na verdade, são todas inválidas para defender as respectivas teses terraplanistas.